Bem-vindos à nossa transmissão e culto presencial com a igreja na série de estudos do Salmo 23. Antes, porém, eu quero que a igreja dê o seu bem-vindo ao nosso visitante. Qual que é o nome? É visitante, a primeira vez que você vem aqui? Paulo Henrique, tá? Visitando conosco pela primeira vez, a igreja diz... Não sei se alcançou o áudio nosso, o bem-vindo de vocês ao Paulo Henrique. Difícil esquecer dele, né? A gente pega Paulo Henrique, põe mais alguma coisa familiar a nós, a gente vai lembrar do nome dele, tá bom? Ainda há pouco, congregacionalmente, cantamos o hino 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. É um desafio à nossa vida, como homens e mulheres, servindo o Senhor Deus. Interessante que o escritor aos Hebreus, quando ele então apresenta-nos toda o rol, a lista de homens e mulheres na galeria da fé, ele então, no capítulo 12, usa uma conjunção de conclusão. Portanto, diante de tudo que ele escreveu no capítulo 11, no capítulo 12 ele diz, verso 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, referência ao capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E então ele vai no verso 2, fazer menção de algo muito importante, ao procedermos tal corrida, tal carreira, eu devo correr a carreira da vida cristã, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Há um alvo na nossa corrida da carreira da vida cristã, é olhando para Jesus. Ele quer ser fitado por nós. Não tem nenhum problema em você fitá-lo, pode olhar para ele, olhar pela fé. E quanto mais você olhar para Jesus, mais compreendemos que precisamos fixar os nossos olhos na pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. Muito bem, eu mencionei ontem à noite na nossa reunião, eu não sei o que eu vou premiar quem memorizar o Salmo 23, mas pode começar, tá? Pode começar o seu momento de aprendizado. Se é que você ainda não aprendeu. Então, aprenda o Salmo 23, tem 6 versículos, pode vibrar. Puxa vida, só 6 versículos para me memorizar. Bem melhor do que em uma semana você ter que memorizar 196, como já aconteceu comigo. Uma semana, 196 versículos. É muito versículo para a nossa memória e graças a Deus alcançamos êxito naquela época. Eu estava com 17 anos e foi algo impressionante, vibrante ao meu coração. Mas aprendemos o Salmo 23, na época do rádio, quando apresentava os estudos. A Esther tinha 3 anos e meio, quase 4 anos, eu dei um desafio para ela. Falei, filha, vamos aprender o Salmo 23? Ela era animada, ela aceitava os desafios. E aí, ela aprendeu, e nós gravamos com ela naquela época, e daqui uns dias, não trouxe ainda para fazer um certo suspense, nós vamos apresentar a voz da Esther, com 3 anos e meio, quase 4 anos, recitando o Salmo 23. Depois, um colega nosso levou para a emissora de rádio dele, propagou na cidade, aquela garotinha com aquela voz bem infantil, recitando o salmo. Tá
Bom, mas o desafio está aberto para você. Tá? Assim que você estiver pronto, me avise, nós vamos ouvi-la, tá bom? Mas agora eu vou então à leitura do Salmo 23. Eu estou recitando, sempre recitando, você acompanha comigo, e aí você vai também familiarizando-se com este texto da palavra do Senhor. Salmo 23, abriu lá a sua Bíblia para você me acompanhar? Acompanha comigo, aí onde eu tiver dificuldade, você me ajuda, bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Recitamos para nos mantermos atualizados na memória com esta porção da palavra de Deus conosco. Vamos orar e após a oração trabalharmos um pouquinho o nosso aprendizado. Aí nós vamos ver, observar como você está envolvido, até que ponto, né, nós estamos envolvidos, estamos aprendendo do Salmo 23. Oremos. Ó Deus bendito, eu quero nesta noite colocar no altar do Senhor cada pessoa aqui hoje à noite. O salmista disse que o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece. O Senhor nos conhece profundamente. Os teus olhos viram o nosso corpo ainda informe. E no teu livro, diz o salmista, todas estas coisas foram escritas, as quais nem ainda nenhuma delas havia. Ó Deus, nos sonde. Faça, ó Deus, uma investigação no nosso ser. Como o salmista, sonda, ó Deus, e nos conhece. E vê se há em nós algum caminho mau. Venha nos guiar pelo caminho eterno. Fala conosco, ó Deus. Toque o mais profundo do nosso ser. Que ninguém aqui venha ficar ou ser indiferente à palavra do Senhor, e muito menos inimigo dela. Que possamos ser o público dócil, tanto dos que estão aqui, quanto aqueles que onde estão, também alcançam a condição de receber a instrução da palavra do Senhor. A mesma palavra diz dela, de si, não volta vazia, ela vai cumprir o propósito do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, e todos sejamos abençoados pelo Senhor e compromissados neste momento do agir do Senhor sobre nossas vidas. Nos colocamos, nos lançamos diante do Senhor. No nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Eu sei a importância fundamental, indispensável, necessária de sermos, além de povo de Deus, além de sermos ovelhas do melhor pastor, do supremo pastor, do Senhor Jesus Cristo, Deus
trata conosco, levando-nos ao ensino, à instrução, ao aprendizado da palavra dele. Semana após semana, estamos com o desafio da leitura da Bíblia, estudar a porção lida, memorizar é importante, meditar, trazer da mente ao coração a palavra de Deus. E todo momento do nosso estudo do Salmo 23, me vem a impressão ao coração Davi, o escritor do Salmo 23, pastoreava, cuidava das ovelhas do seu pai. Ele conhecia muito bem o terreno da ovinocultura, e Deus traz uma inspiração de Deus para ele, e usa para escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Davi escreve o Salmo 23, não como pastor de ovelhas que ele foi, mas como a ovelha que não é uma ovelha perdida, muito menos desgarrada, não é uma ovelha errante, é uma ovelha que está aos cuidados do melhor pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor do Salmo 23? Abrimos o nosso estudo com esta indagação, com esta pergunta. Ele quer ser conhecido, ele quer ser observado. Ele não brinca de pique, de esconde, ele se revela, ele se mostra. O Deus de Israel. E depois, na encarnação do Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo, ele se apresentou e de si mesmo declarou: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Identificamos o Senhor do Salmo 23, e vem a pergunta: é você ovelha do Senhor do Salmo 23? Conhece você o Senhor Jesus como aquele que sobre você, o efeito e a obra dele na cruz do Calvário já atingiu o seu ser? É você alguém que tem crido e recebido Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? É você alguém que tem confiado sua vida, entregado aos cuidados do Senhor Jesus? Você conhece Jesus como o Senhor? Como seu dono? Aquele que manda em você? Aquele que tem autoridade sobre você? Diz que Deus corrige e açoita qualquer que recebe por filho. Qual pai não corrige o filho quando da correção necessita? A vara da disciplina. E Deus tem filhos e corrige os seus filhos. Bastardos não. Se não recebemos a correção do Senhor, não somos filhos. É o Senhor Jesus, o seu pastor, quem manda em você, quem dirige a sua vida. O Senhor é o meu pastor, diz Davi. Muito bem, vem o nada me faltará, mostrando as provisões do Senhor, do Salmo 23, para com as suas ovelhas, ao ponto que nós entendemos sobre isso, não lhes falta absolutamente nada, nem cuidado, nem carinho, nem atenção. A ovelha é aquela criatura que está
totalmente satisfeita com os cuidados recebidos do pastor. E aí então, falando das provisões, do nada me faltará, tocando na primeira delas, uma completa satisfação, partimos então do verso 1 para o segundo verso. Na minha versão diz: deitar-me fazem verdes pastos. Uma outra versão até que ganha minha atenção, e eu gosto dessa versão: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Um estado de completa satisfação em que a ovelha tem repouso, descanso. Porém, nós entendemos, vindo do terreno da ovinocultura, da criação de ovelhas, que é impossível para a ovelha repousar, descansar, ainda que ela esteja em pastos verdejantes, a não ser que algumas condições sejam satisfeitas. Primeira delas, a ovelha não vai descansar se ela estiver com... Pode gritar, não tem problema. Aí alcança aqui o microfone. Medo, temor. Ovelha com medo do predador, ela fica em pé. Ela se mantém em posição de atenção, de perigo. Basta que a ovelha ouça a voz. Que mais? O cheiro e a presença do pastor para lançar fora o medo. Aquilo traz um vigor, traz uma condição em que a ovelha então pode repousar, descansar. Uma outra situação que também é responsabilidade do ovelheiro no seu cuidado com a ovelha, diz respeito, tratamos disso, começamos a tratar na semana passada, diz respeito ao quê? Ela não repousa, ela não vai descansar se houver isso no grupo. Vou dar uma palavrinha melhor para vocês. Disputa, rivalidade, competição. Ovelha mais forte, astuta, arrogante, ardilosa, percebe que uma ovelhinha mais fraca está ocupando uma posição ali no rebanho, de um lugar privilegiado, e ela quer aquele lugar para ela. Nós entendemos que existe aí o que nós chamamos de ordem da dominação. Ordem, estrutura, organização, dominação, domínio, poder, supremacia. Como é que chama-se a ordem, essa ordem num galinheiro? Você lembra que eu falei aqui como chama essa ordem? Num galinheiro? Ordem da bicada, Felipe está atento. No gado bovino, como é que chama a ordem? Ordem da chifrada do gado bovino. E entre as ovelhas, como se chama essa ordem da dominação? Marrada. Marrada. Alguém falou ali cabeçada, mas dando marradas, vai envolver cabeçadas, empurrões. Ok. Competição. Pela melhor posição. Pelo lugar melhor. E a Bíblia retrata sobre isso. Eu mencionei, não vou mencionar hoje à noite, só estou fazendo uma revisão rapidinho aqui. A semana passada nós falamos, Ezequiel 34, Deus trata tanto quanto a respeito dos pastores infiéis, quanto das ovelhas fortes, gordas, truculentas, que dão uma rara. Deus falou que vai julgá-las. Falou que Ele mesmo vai pastorear as suas ovelhas. Vai cuidar delas. Pode imaginar algo assim? E nós então, eu mencionei que, ainda que
esteja acontecendo essa disputa, essa competição, disputa contínua, competição intensa, vai trazer prejuízo para o rebanho, porque o rebanho vai ficar tenso, nervoso, inquieto, vai emagrecer, vai ficar irritadiço. Isso não é algo bom. Mas na menor fração de tempo possível, em que as ovelhas, sejam elas que estão dando marradas ou levando marradas, principalmente as que estão dando marradas, basta a presença do pastor, e as espertinhas param, e as fraquinhas podem permanecer no lugar em que estão e repousarem, descansarem. Chegou o pastor, muda-se o quadro. E eu coloquei para você, a semana passada, é daqui que eu vou partir hoje, em qualquer firma comercial, qualquer escritório, qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer grupo, pequeno ou grande, vai existir essa competição, essa busca pelo status, pela melhor posição, uma busca por auto-reconhecimento, auto-afirmação, vai acontecer. E as pessoas vai ter sempre uma ou outra que vai querer ser a ovelha chefe. E para isso, brigamos, lutamos, competimos, e algumas pessoas saem feridas. Parece até então aquela situação das histórias, como chama isso agora, me fugiu, dos contos de fado, se existe tal expressão. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Quer dizer, você quer a melhor posição, o status. E nessa conjuntura vai surgir o quê? Inveja. Inveja que levou Caim a matar Abel. Porque a inveja vai desenvolver e vai chegar a um terrível ódio, indo depois para o mal e para o desprezo. Vivemos o cenário disso no mundo, mas o Salmo mostra o quê? O povo de Deus descansando, calmo e contente. Este é o aspecto para o povo de Deus. Há um contraste para o povo de Deus. Descansar, repousar. Uma das mais notáveis marcas do cristão deveria ser uma sensação de calmo contentamento, porque a piedade com satisfação interior traz um ótimo resultado. E aqui eu quero destacar, que eu não pude fazer semana passada por causa do tempo, algo muito importante que o apóstolo Paulo traz à nossa compreensão em Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, 11. Você sabe que o apóstolo Paulo, como homem de Deus, ele teve uma vida consagrada ao Senhor. Deixa eu achar aqui Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo teve uma vida consagrada ao Senhor, mas o apóstolo Paulo, na sua vida, houve momentos em que ele viveu com muitos recursos. Ele fala de abundância, fase da vida em que você está numa posição privilegiada. Mas houve momentos em que o apóstolo Paulo diz que ele experimentou, conviveu com escassez, com abatimento. E aí então, no verso
Na verdade, no contexto aqui, está se regozijando por receber uma oferta da igreja de Filipe. E no verso 11 ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Como deve ser a ambição do crente? Se é que essa ambição deve existir, como deve ser? Deixa eu parar aqui, Romanos 12. Voltamos um pouquinho lá. Texto da nossa leitura hoje de manhã. Romanos 12. Romanos 12, verso 16. Se eu ver se é isso mesmo. Começa o verso 16, é uma série de princípios práticos que o apóstolo Paulo coloca aqui para você vestir a camisa, para você trazer para você. Sede unânimes entre vós. O que é unânimes? O quê? Unidos. Desunião é algo ruim, mas aqui é para sermos unidos entre vós. O que nós unidos iremos concordemente assumirmos como compromisso dessa nossa união? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Que é maior exemplo do que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, neste tocante aqui? Ele traz ensinamento preestimável ao nosso coração. Vamos lá. Filipenses, está lá em Filipenses 4? Volta só um pouquinho, depois eu vou voltar no capítulo 4. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 2, vou começar no verso 3. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. É o que nós lemos lá em Romanos 12, 16. Filipenses capítulo 2, verso 3. Crente tem procedimento, não tem? Povo de Deus tem procedimento. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ovelhinha truculenta, por que você quer pegar o lugar privilegiado da ovelhinha mais fraca? Se a ela foi dada essa oportunidade de estar nesse lugar, nós devemos considerar os outros. Em alguma área você é superior a mim. Em alguma área. O seu talento não é o mesmo talento que o meu. Tem talentos diferentes, dons diferentes. Em vez de nos entregarmos à disputa, rivalidade, competição e busca pelo status, devemos nos unirmos no alvo da humildade. Não atente cada um, verso 4, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento houve em Cristo Jesus que deve ser exemplo para nós? Qual foi o sentimento? Sendo Deus, Ele se encarnou
tomou a forma humana, fez-se servo, e como servo teve morte de cruz. Olha lá, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se auto-esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. José, que eu mencionei a semana passada, só um pormenorzinho a respeito dele, para degustarmos na mensagem. Ele vinha de uma linhagem de um povo que Deus havia mostrado que através desse povo, o povo de Israel, na promessa feita por Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Poderia, quando vendido foi para o Egito, chegar lá e não aceitar a condição que lhe era imposta de um escravo no Egito, mas ele tomou a posição de Deus para ele, e as pessoas perceberam e percebiam, Deus é com José, e Deus estava com José, servindo na casa de Potifar, o melhor servo, colocou ele num posto de tomar conta de tudo. José estava ali, e Deus estava com José. Deus tinha um plano. Deus ia colocar José, quase poderia dizer, sobre todos, mas ele ficou apenas abaixo de Faraó, quando assim ocorreu o desfecho do agir de Deus neste aspecto para ele, que na verdade Deus estava usando como instrumento para preservar uma nação, o povo dele. E José foi fiel ao Senhor. Nem a tentação da mulher de Potifar fez José esquecer, por um instante sequer, quem ele era e quem estava com ele. Deus estava com ele. Ok? Ele foi mandado para a prisão injustamente? Foi. Mas quem estava na prisão com ele? Deus. E na prisão ele se destacou. Interpretou o sonho do copeiro, do padeiro do rei, como ele mencionou, aconteceu. O que ele havia pedido para o copeiro nem sequer deu conta quando foi restituído ao seu cargo. Deus não permitiu que o copeiro de algo lembrasse, porque Deus estava reservando para o momento dele. E José ficou 13 anos, não vou dizer que foi o melhor lugar, mas com Deus em qualquer lugar será um bom lugar. Sem Deus, o lugar mais considerado impressionante e belo desse mundo é vazio, é inútil. E quando José é chamado lá na prisão, como alguém que poderia trazer alívio ao coração de Faraó, interpretando o sonho dele, José interpreta o sonho do rei e faz uma observação: rei, porque o sonho do rei, para quem não conhece o relato bíblico, mostrava que naquele período a terra teria uma abundância de produtividade por 7 anos seguidos.
como de fato aconteceu. Mas viriam 7 anos de fome, e precisava então o Egito construir uma grande despensa para colher imensa fartura que Deus daria nesses 7 anos. E José diz: Faraó, arrume alguém e coloque alguém para administrar essa abastança. E Faraó não está preocupado em encontrar alguém. Ele nem fala, mas quem? Ele não fala isso. Já sabia quem ele colocaria. Mas José diz: arrume alguém. Amém ou não? Ele não se ofereceu. Se precisar, eu já interpretei mesmo o teu sonho, Faraó. Para cuidar de tudo é só um pulinho. Estou aqui. Pode contar comigo. Não. Ele pediu para Faraó arrumar alguém. José nessa época estava com os seus 30 anos de idade. Solteiro. Vindo agora, ali na presença de Faraó, enviado da prisão em que ele por 13 anos viveu ali injustamente. E Faraó tira o anel do seu dedo e diz para José: este anel agora vai ser usado por você. Você manda em tudo. Abaixo de mim, você comanda tudo. É entregue a sua autoridade. O apóstolo Paulo diz: já aprendi a contentar com o que eu tenho. Vamos lá, voltando em Filipenses 4. Sei estar abatido. Irmãos, abatimento é um momento de Deus na sua vida. Não se desespere. Não ache que o fim chegou para você, que você vai morrer. Abatimento faz parte do cenário. Tem dia que se eu pudesse, eu tiraria do calendário das atividades da minha vida. Puxa vida, estou mal hoje, não estou bem. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Já imaginou? Crente, viver do momento, Paulo diz aqui: já aprendi a viver sem recurso algum, ter fome. Alguns diriam: onde está o seu Deus? Continua no mesmo posto, e eu continuo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas Paulo diz: aprendi a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo, qual o segredo para isso? Posso, verso 13, todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, essa vida aqui, você passa por fases. Amanhã, como chegará você no amanhã? Como será o amanhã para você?
Está buscando posição, status, ambicionando. Cristo disse que, no seu conceito, ele disse, o primeiro vai ser o último primeiro, na avaliação do Senhor Jesus Cristo. Mateus 20, abra lá comigo. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Está bem próximo aqui de Jesus ser crucificado. E ele então, no verso 16, está subindo a Jerusalém. Ele chama os seus discípulos, 12. E ele fala para eles que nós vamos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Eu estou no verso 18, Mateus 20. Ele então faz uma declaração clara que ele vai ser entregue à morte. Vai ser entregue aos gentios. Vão escarnecer dele. Vão açoitá-lo. E ele é claro em dizer, vão me crucificar. E ao terceiro dia ele diz que ele vai ressuscitar. Verso 20 de Mateus 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela tinha um pedido para fazer para Jesus. Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Acho interessante isso. Ela estava preocupada com a posição da garotada, dos 2 filhos. Não dá para colocar uma à direita, a minha aqui é direita, viu? A sua aí é o contrário da minha posição que eu estou aqui. Não dá para colocar uma à direita e uma à esquerda no teu reino. Ela estava garantindo a posição, status dos meninos, levou a mãe, o pedido de uma mãe, o pedido deles também. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Quantas vezes você pede algo assim, né? Parecido. Você passa perto de uma linda casa, Deus, eu sei que o Senhor vai dar uma casa para mim assim, bonita, chique e tal. E ele diz assim, não sabeis o que pedis. No nosso texto, no caso da mãe do filho de Zebedeu, ele diz assim, ele pergunta, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ele perguntou, dizem-lhe eles, podemos. Para ter essa posição, fazemos qualquer coisa. Podemos. Olha o que ele diz no verso 23. Na verdade, bebereis o meu cálice. Veja lá você, estude. Analise como esses discípulos morreram. Analise como eles morreram. Você vai entender o que Jesus disse aqui. Na verdade, bebereis o meu cálice. Eles disseram que podiam beber, vai beber o cálice. Pois você veja o tipo de morte que eles tiveram. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Não foi uma atitude correta. Tanto é que Jesus falou, não sabeis o que pedis. Você acha que você, quando está orando, você sabe o que você é conveniente você pedir? Quando nós oramos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. O Espírito Santo nos auxilia em nossas orações, porque não sabemos o que convém pedir como é conveniente. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oramos no Espírito e no auxílio do Espírito.
Às vezes não sabemos o que pedimos. Elias pediu para Deus que queria morrer, mas Deus não tinha esse propósito para Elias, pelo menos naquele momento, e nem nesse momento agora. Deus iria levá-lo ao céu numa carruagem de fogo, após um redemoinho. Como eu disse para você, no tocante à ovelha animal, o que acaba com disputa, rivalidade, competição, é o que? A presença do pastor. E na vida cristã, quando nos tornamos conscientes da presença de Cristo, as nossas tolas rivalidades são lançadas fora. Aquietamos, paramos de preocupar, porque ela e eu não, está mais abençoado do que eu. Deus trata com você, até o aprendizado é conforme a medida da fé que Deus repartiu a você. Tem gente, amados, que Deus nem permite ter casa própria. Eu conheço vários crentes que a vida inteira pagaram aluguel e a vida inteira tiveram um bom salário, mas por circunstâncias de mudança e coisas assim, não tiveram nenhuma casa própria. É verdade, tinha um pastor que ele dizia o seguinte: se você não pode comprar um terreninho assim, desse terreninho 10 por 20 na cidade, mas você pode comprar aquele terreninho ali ele ia ao exagero também, né? Do cemitério. Ele brincava com isso, né? Amados, a Bíblia diz para não acumularmos tesouros E onde é que as pessoas mais estão acumulando tesouros? Na terra. Olha, você sabe quem sou eu? Eu sou dono dessa propriedade, dessa aqui, daquela ali. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o seu coração. Na verdade, na vida cristã, certamente, intento do Senhor que tenhamos completa satisfação. Completa satisfação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é para você entrar em disputa, competição pela melhor posição, por auto-reconhecimento, por autoafirmação. Seja quem Deus quer que você seja. E sabe o que Ele quer que você seja? Servo. Porque no dia que você pisar no tapete vermelho da introdução à eternidade, eu quero ouvir Jesus dizer: muito bem. O que? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O muito é para lá, amados, não é para agora, não é aqui agora. Eu sou servo. Eu passo a semana toda trabalhando, preparando a comida para servir para você. Servimos. Tanto é que aqui na igreja precisa pegar a enxada e trabalhar no terreno. Nós fazemos isso. Já várias vezes fizemos, não é, Felipe? Carpimos, rastelamos, lavamos, limpamos. Servo. Escravos do melhor amo, do melhor Senhor, o Senhor Jesus. Não, mas a minha posição não permite. A minha posição é de servo. O David Livingstone diz: quero viver servindo-o.
e servindo quero morrer. Só vai morrer por Cristo quem vive para servi-lo agora. Se você vive para servi-lo, se você tem envolvimento com a palavra de Deus, envolvimento com as coisas de Deus, você vai compreender que esse mundo anda na contramão da palavra de Deus. O que eles chamam de certo, a Bíblia chama de errado. Há uma inversão de valores. Chama o doce de amargo e o amargo de doce. Inversão de valores. Isaías 5:20. Leia depois em casa. Vamos ficar em pé. Eu tenho ceia agora. Semana que vem nós vamos para o terceiro. Eu estou pensando até que era o quarto. Terceira situação, muito interessante também, que impede a ovelha de repousar, e nós vamos receber um aprendizado importante sobre isto. Vamos orar. Logo em seguida eu tenho ceia aqui na igreja. Deus pode, que você tenha a oportunidade de ter algo da palavra no seu coração hoje à noite. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, obrigado pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Dela se declara que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, sendo apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ó Deus, eu preciso dessa palavra no meu viver diário, do dia a dia. A vida cristã é vivida num tempo de reunião da igreja, no retorno para o lar, em casa, na caminhada do dia a dia, trabalho, enfim. Precisamos do agir do Senhor. Ó Deus, que ninguém saia daqui indiferente à palavra do Senhor, quebrando o nosso ser. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Que possamos, dia após dia, vivermos uma renovação de vida em Cristo Jesus. Ó Pai, oramos pela nossa igreja, pelos que aqui estão reunidos acompanhando a Tua palavra, e os que estão em outros lugares acompanhando pela transmissão. Oramos com gratidão nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.